Hoje o vídeo ele é rapidinho, eu não tenho nem anotações, mas ele é um devocional, mas eu creio que vai ser muito forte e poderoso para a sua vida. Essa palavra, ela veio de encontro com o meu coração em um momento muito necessitada. Eu acho lindo como Deus ele fala com a gente em diversas formas e diversas maneiras. Eu já li essa passagem bíblica várias vezes. E Deus ele tem esse poder de falar com a gente no mesmo lugar de diversas formas. Quem já assistiu aquele filme A Cabana, onde o personagem chamado Mac, né, perde sua filhinha, sua menininha, e eu acho lindo como eles conseguiram ilustrar aquele filme, porque quando o Mac ele encontra ali com Deus, Deus ele se revela no personagem ali do filme, primeiramente como uma mulher, na figura de uma mulher. Eu não sei se todos aqui já assistiram, eu creio que sim, mas esse momento que o personagem ali ele se apresenta para Mac como uma mulher, eu penso muito no cuidado de Deus para nossa vida. Porque aquele personagem ele chega ali como alguém ferido, alguém destruído por ter perdido uma criança, uma filha. Ele chega ali precisando de uma figura de uma mãe, precisando da figura de alguém que acolhe, de alguém que dê colo. Então o personagem Mac chega ali destruído, cheio de dor, porque ele perdeu a filha. Sequer ele encontrou o corpinho da filha. E eles ilustram Deus ali como uma mulher, como se Mac precisasse ali naquele momento de uma mãe. E aí depois, no decorrer do filme, você percebe que o personagem de Deus já aparece como um homem, uma figura de um homem, um personagem de um homem. Aí você vai olhar para o momento do filme, é o momento que Mac precisa ali enfrentar os teus medos, enfrentar a tua ira, a tua raiva, o teu ódio, por querer vingança de quem fez aquilo com a filhinha dele. E aí a figura desse personagem, nesse momento do filme, onde ele precisa enfrentar a tua dor, o teu orgulho, ela aparece como a figura de um homem no filme. E isso me ministrou demais. Porque Deus, ele é isso, ele é exatamente aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. E eu lendo essa passagem bíblica nesse tempo de devocional, eu olhei para essa passagem bíblica de uma forma diferente dessa vez. Já tinha lido outras vezes e agora dessa forma Deus ele se revela para mim de uma forma diferente. E eu tenho certeza que vai falar muito com você também. Vai falar muito ao teu coração, vai falar muito na tua vida e vai te fortalecer. Estava fazendo esse devocional em um momento da vida assim que eu estava um pouco magoada, um pouco triste, pensativa, com questões de apontamentos de pessoas, talvez um momentinho ali puxado que é do ministério, cansativo ali naqueles momentos de cansaço e um pouco triste com Deus de parece que tudo que a gente faz é pouco, é nada. Parece que tudo que a gente faz, a culpa se volta pra gente, da melhor forma que a gente quer ajudar, que a gente quer somar na vida da pessoa. Tudo ainda cai como culpa pra gente. De todo esforço que a gente fez, só de somar, de ajudar, ainda parece que nós sempre somos o culpado, de certa forma, em algo na vida das pessoas. E aí eu nesse momento assim, né, um pouco triste e tal, buscando a Deus, eu li essas duas passagens bíblicas que eu vou ler para você. Enquanto eu abro aqui, vai se inscrevendo e já vai curtindo aí, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é valioso para você, que essa mensagem é valioso para você, que aí ela vai conseguir entender quem é o teu perfil e te entregar mais assuntos como esse, devocionais, bíblicos e de crescimento para sua vida. Bom,
Eu vou abrir lá em Daniel. Eu vou dar uma explicadinha aqui no que eu vou ler, porque possa ser que tem pessoas que vai assistir e que não conhecem a passagem bíblica. Eu vou ler aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque possa ser que tem pessoas que não conhecem essa passagem bíblica. Mas aqui está falando de 3 jovens que servem um rei chamado Nabucodonosor. E esses 3 jovens, eles são tementes a Deus, eles têm uma vida com Deus. E aí eles decidem não adorar os deuses ali que o rei impunha para eles. E aí eles buscavam essa santidade, viver essa vida com Deus, uma vida santa, mesmo tendo que servir o rei nesse palácio. E aí fala que o rei não se agrada nada disso, então o rei manda eles serem jogados em uma fornalha e manda aquecer essa fornalha 7 vezes mais, para que eles possam ali morrerem queimados, tostados. E mesmo diante dessa situação, esses jovens continuam firmes no teu propósito, firmes na vida com Deus e na decisão que eles tomaram. E aí eu vou ler aqui então com vocês. Daniel 3, eu vou ler a partir do 19. Fala assim: Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os três jovens, que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que a chama mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aqui está falando que Deus os livrou dessa fornalha e que estes soldados que os levaram, a Bíblia cita que esses soldados eram fortes, porque ele ordena para que soldados fortes o levem estes jovens para a fornalha. Então, esses soldados eram fortes. Então, além de Deus livrar estes jovens, esses soldados que os levaram caíram dentro da fornalha. Então, em vez dos jovens serem queimados, foram os soldados. Entendeu? Agora vamos aqui um pouquinho mais para frente de Daniel e a gente vai para o capítulo 6. Agora eu vou ler um pedacinho do versículo 24, que é aonde Deus livra Daniel da cova dos leões. Aqui, Daniel foi jogado na cova dos leões, enquanto ele foi visto orando 3 vezes ao dia. E isso era tipo, para você entender, uma inflação que Daniel estava cometendo, buscando o seu Deus 3 vezes por dia. Então, essas pessoas que viam Daniel orando 3 vezes por dia, correu para o rei e dedurou Daniel e apontou Daniel. Diante toda a informação ali que o rei tinha, ele tinha que prender Daniel. Ele tinha que fazer com que Daniel pagasse por essa inflação. Tá, gente? Eu estou ilustrando para vocês entenderem, porque eu sei que a internet tem muita gente que talvez não conheça aí totalmente as passagens da Bíblia. E eu quero muito que você entenda o que Deus vai falar com você hoje. Por isso estou explicando, tá? E aí aqui vou ler e vai falar assim, ó. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto às tuas mulheres e teus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os teus ossos. Então Daniel ficou preso na cova junto com leões. Por isso que fala na cova dos leões, porque tinha leões famintos ali dentro. E Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu a Daniel. O rei, vendo isso,
fala para tirar Daniel e jogar aqueles que o acusaram lá dentro. Eu acho que você já está entendendo aí a passagem bíblica. Mas, diante deste meu momento de busca com Deus, de oração, eu já tinha lido essas passagens algumas vezes na minha vida. E nunca Deus falou comigo dessa forma. Mas naquele momento eu estava precisando dessa palavra de Deus e foi assim que Deus falou comigo no meu coração. Achei até meio preocupante vir falar dessa forma na internet, né? Porque a internet as coisas tomam uma proporção. Mas assim como Deus falou comigo, eu creio que vai falar com a sua vida também. Aqui Jesus me ministrou que eu, como filha, além dele me justificar, dele me livrar, ele também faz justiça por mim. Porque Deus ele podia só livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus poderia só livrar Daniel da fornalha. Mas aqueles que o levaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, até a fornalha, foram os que caíram lá dentro. Foram os que foram queimados. Teve gente que foi queimado pelo calor, só pelo calor da fornalha. Já foram tostados de tão quente que estava. Aqueles que o acusaram, Daniel, que fez Daniel ser jogado lá na cova dos leões, ser preso, foram os que foram devorados pelos leões. E aqui está a chave da coisa. Deus, além dele te justificar, ele fala hoje para você: eu te livro, eu te justifico e eu faço justiça por você. Porque eu sou teu pai. E o teu pai é quem cuida de você. Então, se precisar devorar aqueles que te acusam, vai ser devorado. Não estou falando que Deus vai pegar aquela pessoa e vai matar aquela pessoa. Mas eu estou falando que Deus se revela para a gente dessa forma, nos dizendo que ele vai fazer aquilo que preciso for feito. Se aquilo que precisa ser feito, Deus vai fazer. Nesse caso aqui, foi os soldados e os acusadores de Daniel. Foram devorados, eles foram mortos. Talvez não seja isso. Deus não está falando que vai pegar um nome aí que talvez você pensou, lembrou e vai matar. Mas vai ser feito aquilo que precisar ser feito. Deus vai fazer aquilo que for necessário fazer para te proteger, para te livrar. É isso que eu quero que você entenda que Deus tem para a tua vida hoje. Para isso não te paralisar, para isso não fazer com que você estacione, mas para você continuar firme e avançando, que aquilo que precisar fazer, Deus vai fazer para te livrar. Porque ele, além de livrar, ele te justifica. Ele é o teu advogado e ele é o teu juiz. É ele que cuida da tua causa. É ele quem te justifica. Então, não paralise em fazer aquilo que Deus te mandou fazer por causa de pessoas, por causa de críticas, por causa de apontamentos, por causa de má fé dos outros. Mas continue perseverando. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que você precisa fazer. Na fé que o Senhor cuida de você. Na fé que além de Deus te livrar, ele vai fazer justiça por você. Então você não precisa se defender. Você não precisa ir discutir. Você não precisa ir tirar satisfação. Você não precisa, porque Deus vai fazer isso por você se preciso for. Se necessário for. Amém? Vocês entenderam? Vocês tomaram posse dessa palavra? Você não precisa tirar satisfação do que estão falando de você. Você não precisa se justificar. Você não precisa se defender. Você tem alguém que vai fazer por você. É só você crer e é só você tomar posse. Porque essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Eu creio e é no nome de Jesus.